Essa semana eu estava ouvindo no domingo à noite, no programa Domingo Espetacular, ouvindo uma senhora muito incapaz de falar coisas sérias. O nome dela é Mayra ou Maíra, não sei. Ela é muito, muito rica, muito rica. E ela estava falando, uma das coisas piores que ela falou, que o pão é porcaria. Então, mas muitas coisas muito ruins, e leva muitas pessoas atrás dela, fazerem as dietas que ela faz e as coisas que ela determina para que a pessoa coma para ter saúde. Segundo ela, pão é porcaria. E eu quero dizer que pão é símbolo de Yeshua HaMashiach, o pão da vida. Então, quando ela faz estas coisas e as pessoas ouvem e seguem-na, nos seus Instagrams aí, nas suas corridas, você corre atrás do destino dela e da fortuna dela, porque ela está riquíssima. E eu quero, antes de entrarmos na questão do pão, eu quero ir lá em Isaías, no capítulo 65, para dizer quem é ela, quem ela segue. Ela segue o Deus o Deus do destino e a deusa da fortuna, diz o profeta Isaías. Capítulo 65 do profeta Isaías. Aqui nós temos os grandes juízos de Adonai sobre estas questões, mas também grande salvação da parte dele. Aqui ele diz assim, ó, no capítulo 65, ele vem falando de salvação. Mas aqueles que se apartam do Eterno, completamente ignorante, porque quer manter-se ignorante, contra Adonai a sua palavra, aqueles que vos apartais do Eterno, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna e misturais vinho para o destino. Esse aqui é uma mistura completamente explosiva que vai levar a pessoa à morte, sem Deus, sem vida eterna, sem salvação. Destinar-vos-ei a espada, e todos vos encurvareis à matança, pois chamei e não respondestes. Eu falei e você não quis ouvir. Fizestes o que era mau aos meus olhos e escolhestes aquilo que eu não tinha prazer. Ele tem prazer no seu Rabi, Yeshua HaMashiach, que é o símbolo. Não faça isso com o pão. Não siga estas pessoas que dizem estas coisas. Por favor, que eles estão falando contra Yeshua HaMashiach. Nem de brincadeira vá olhar o que eles fazem. Pelo que assim diz o Eterno, Elohim: os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por ter o coração alegre, mas vós gritareis com angústia de coração e uvareis em quebrantamento de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus escolhidos como uma maldição. O Eterno Elohim vos matará, e os seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que invocar uma bênção na terra, falo-á pelo Elohim da verdade. Aquele que jurar na terra, jurará pelo Elohim da verdade. Pois as angústias passadas serão esquecidas e encobertas dos meus olhos. O pecado daqueles os quais são servos de Adonai serão encobertos. Mas dessas pessoas, elas verão e não conseguirão mais prosseguir. Por quê? Porque ensinam loucuras, falam loucuras e tem muitos seguidores que morrerão como ela mesma, essa senhora. Eu quero mostrar para você que o pão, que tanto ela chama de porcaria, eu quero mostrar a você. O Brasil importa 80% do seu trigo, só produz 20%. 80% do seu trigo.
Então você já sabe que a primeira coisa que faltará é o trigo. Eu ontem, olhando para as ralotes, fui no supermercado comprar mais trigo. Porque eu falei, não teremos ralotes para o serviço na casa de Adonai. Porque o preço dela, do trigo, chegará a um dia de trabalho do trabalhador, diz o livro do Apocalipse. Venha cá. Aqui, olha aqui, capítulo 6 do Apocalipse, no versículo 6, o Apocalipse diz assim: e ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário. Denário é um dia de trabalho do trabalhador. De tão caro que o trigo ficará. E 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Extrema escassez de alimento. É o que nós estamos caminhando velozmente por causa de um podre, o presidente da Rússia. Podre em vida. Mas Adonai assim o disse, que será assim. Então, nunca concorde com ninguém que fale mal do pão, porque vai estar falando mal do sacerdote que carrega aqui, ó, na sua roupa, vamos lá, Pecudei, a nossa paraxá, enumeração, ele carrega na sua ombreira as pedras, simbolizando que Adonai lembrará de nós, como lembrou, e deu fim ao nosso rebaixamento. Porque na roupa do sacerdote, capítulo 39, do livro do Êxodo, dentro da nossa paraxá, nós temos que ser gratos eternamente ao Adonai por tudo que ele faz. Versículo 7. Então pôs as pedras de ônix sobre as ombreiras da estola sacerdotal, para servirem de pedras de quê? De memorial. Para os filhos de Israel, como o Eterno ordenara a Moisés, para servir de ombreira, na ombreira para servir de memorial, para que o Eterno se lembre de nós e não nos deixe passar as dificuldades que o mundo vai passar, porque resiste a Adonai. Eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma. Ensino essas coisas com toda clareza, como se fosse matemático. E as coisas estão numa velocidade tremenda. Tremenda. Para entender melhor um pouquinho, vamos lá no Êxodo 28, que tem, aqui no Êxodo 28, vai falar dessas pedras que estão nas ombreiras do éfode do sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote? O Rabi Yeshua. Aí você disse que ele é uma porcaria. E você ouve as pessoas dizer isso. O pão é símbolo dele. E você fica calado. Capítulo 28, versículo 12. Olha aqui para você ver. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Eterno. Põe as 2 pedras sobre as ombreiras do éfode, pedras de memoração para os filhos de Israel. Arão carrega seus nomes diante de Adonai, sobre suas ombreiras, em memorização. Quando os homens fazem um memorial a Adonai, como nós vamos fazer no dia 1º de abril, nós vamos fazer um memorial, Zikaron HaTorah. Nós precisamos entender isso. Este que sempre é este, quem é este? Adonai, que sempre dá a iniciativa, lembrando-se dos homens, porque senão nós perecemos. Se ele não lembrar de nós, nós perecemos. Então, a nossa paraxá de hoje, no Êxodo capítulo 39, ela traz
muito importante para esse momento da congregação Rehoboth, para saber que o Messias, o ungido de Adonai, na sua roupa sacerdotal, já traz um símbolo para lembrar de nós e nos tirar dos nossos problemas e dos nossos pecados, que são imensos, imensos. Vocês se lembram, por isso, nós vamos celebrar Zikaron HaTorah, no dia 1º. E vocês se lembram que nós fomos lá no final do Código Sacerdotal, no Levítico 26, mas nós fomos ao versículo 44, nós encerramos com esse texto quando nós fomos falar do memorial Zikaron HaTorah, no dia 1º de abril. Então, você precisa compreender isso. Se você não consegue compreender, ore que Adonai vai te capacitar. Ali nós dizíamos assim, não precisa ir lá agora não. E mais isto, ainda que estando sobre a terra de seus inimigos, eu, Ani, não os rejeitei. Eu não me repugnei deles para arruiná-los, para anular meu pacto com eles. Sim, eu, Adonai, seu Elohim. Aqui ele está falando que ele traz os golpes necessários para instruir os corações incircuncisos, não circuncidados. Ele revela o fundo, aqui ele está dizendo, de uma revelação matricial de Adonai, que ele vai lembrar. Matriz é onde gera, onde ele gerou a sua descendência. Mas por que Adonai rebaixa desta forma? Porque não é humilhação. O texto lá do Salmo 136, no versículo, deixe-me lá, que é a base da nossa festa do dia 1º, por causa do Sefer Torah que se encontra nas nossas mãos. 23. Lê aí, Leomar, como é que está na sua tradução. Que ele se lembrou de nós em nossa humilhação, porque o seu amor dura para sempre. Exatamente, mas o texto não é humilhação. Humilhação é pouco. O rebaixamento, chamá-lo de humilhação é pouco, por causa dos nossos pecados e o pecado dos nossos pais. O rebaixamento foi provocado por Adonai ao seu povo, por causa da desonra e da vergonha que nós fazemos passar o nosso Criador. No hebraico é galon, essa raiz tem o sentido de rebaixar de nível. Quando ele nos dá a Torá e nos ensina a sua palavra, ele nos coloca numa posição elevadíssima. Baixar de nível é cair lá de cima para baixo. Rebaixar o nível é o antônimo de glorificar e de honrar Adonai. O profeta Isaías descreve o caos provocado pela impiedade dos filhos de Elohim, daqueles que conhecem a palavra. O caos que eles provocam, em que as relações da aliança são invertidas. Vai lá comigo, Isaías, capítulo 3. Eu estou dizendo o porquê do rebaixamento. Por causa da desonra e da vergonha que nós fazemos Adonai passar por nossa causa, por causa dos nossos pecados. É isso aí. Para que você possa entender e valorizar Zikaron HaTorah. Isaías capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Vede agora o Eterno dos Exércitos tirará de Jerusalém, de Judá, o sustento. Qual a primeira coisa que ele tira? Sustento, pão e o apoio. Todo o sustento de pão e todo o sustento de água. O valente, o soldado, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião. O capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil artífice e o encantador perito, dar-lhe-ei meninos por príncipes. E crianças governarão sobre eles. O povo será oprimido, um será contra o outro, cada um contra o seu próximo. O menino se levantará contra o ancião e o vil contra o nobre. Quando alguém for ter com seu irmão a casa de seu pai, dizendo:
Tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob a tua mão esta ruína. Nesse dia levantará este a sua voz, dizendo: não tenho remédio. Em minha casa não há pão que me e nem veste alguma para me vestir. Não me ponhas por príncipe do povo. Jerusalém tropeça, Judá cai. A sua língua e as suas obras são contra o Eterno, para desafiarem a glória de Adonai e a presença de Adonai. Ele está falando do ímpio? Ele está falando dos filhos dele. Aqui, ó, para desafiarem Adonai. É isso aqui que chama-se rebaixamento. Por que rebaixar? Porque desonra, porque envergonha o pai. O pai, aquele que é pai de todos. Irmão oprime irmão, e os mais jovens se exaltam sobre os mais velhos. E os que não merecem honra estão acima dos que são dignos de honra. Você está ferindo o código sacerdotal de Levítico, capítulo 19, quando manda honrar as cãs, honrar os idosos. Isso tudo não existe hoje na cabeça dos jovens. Honrar os idosos, honrar as cãs. Se você depois quiser ver, você vai em Código Sacerdotal. Levítico, capítulo 19, de 32 a 37. Provérbios, capítulo 20. Vamos lá. Fala, meu filho. Quando ele encerra o Código Sacerdotal, em Levítico, capítulo 26, ele traz sobre a desobediência um castigo. Chama o castigo da desobediência, né? Que é o fundamento da disciplina. No capítulo 26 de Levítico, no verso 26, ele diz assim: quando eu cortar o suprimento do vosso pão, 10 mulheres assarão o pão num só forno, e vos será distribuído por peso. Comê-lo-eis, mas não vos fartareis. Não vai fartar. Pode ter pão o que for que não vai fartar. Isso aí você leu Levítico 26, não foi? Você vê em Provérbios capítulo 20, o versículo 29. Provérbios capítulo 20, versículo 29. A lição está fácil. Se você não aprender, porque você não quer aprender. 20, versículo 29 de Provérbios. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs dos idosos. A beleza deles são os idosos. Paulo, escrevendo em 1 Timóteo, no capítulo 5, ele diz assim: veja se há dificuldade com algum idoso na casa, procura saber se ele tem filhos, netos, para depois a congregação assumir qualquer responsabilidade. Primeiro vai saber se tem netos, se tem filhos, e vai encarregá-los do trabalho com os pais, para que eles honrem aqueles que os geraram. É isso que a Torá, que Paulo, escrevendo a Timóteo, vai falar. Conhecer a verdadeira condição em que estamos diante de Elohim é algo exigido para todos. Pastora Sandra está falando sobre a condição que o planeta se encontra e que nós nos encontramos. Aqueles que buscam o eterno. Adonai diz que transformará a autoproclamada glória de Israel, a autoproclamada glória de Israel, naquilo que é a exata posição social do povo, desonra. Essa é a exata posição social do povo, desonra. Vamos ver isso em Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Eu não sei o que nós estamos esperando para tomar posições seríssimas. Seríssimas. Oséias, capítulo 4, versículo 7. Quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha, rebaixamento. Eu mudarei a sua honra em vergonha, rebaixamento. Eu vou rebaixar, diz Adonai. Ele vai rebaixar. O Eterno, então, expõe a verdadeira situação que se encontra o povo. Por quê?
porque os líderes precisam aprender a viver falando a verdade para o povo. A verdadeira situação que nós nos encontramos: confusão geral, desordem, confusão geral, desordem, violência, perturbação. Todos têm que ver que a humanidade está assim. Desordem, confusão, perturbação, violência. As cidades de São Paulo, do interior de São Paulo, as famílias não têm condições de sair à rua. 1h da manhã eu estava estudando essa madrugada e eu ouvi 3 tiros. Ali, logo próximo à minha casa, tem uma dança a noite inteira que eu ouço algum batido dos tambores, né? Ali. Então, aí eu ouvi os tiros. Aí depois eu fui olhar lá na janela, sempre estavam muito próximos. Então eu estava vendo meu vizinho chegar. Como ele chegou? Coitado. Ele chegou altamente preocupado. Ele estaciona o carro, ele olha, anda mais um pouco com o carro, olha, mas isso devagar, olhando, para ver se ele não seria atingido ali, se ele poderia entrar em casa. Aí ele rapidamente faz um movimento com o carro, abre o portão e entra correndo. Essa é a nossa situação. O coração pecador, vamos lá com Jeremias capítulo 13, se exalta e reivindica o crédito das bênçãos que o Pai graciosamente derramou sobre aqueles que são filhos. Vou repetir. Vamos lá, Jeremias capítulo 13, está aqui. Que o pecador, ele vai buscar esse crédito que os filhos têm. Ele vai reivindicar esse crédito das bênçãos que o Pai graciosamente derrama sobre filhos, e não sobre todos os homens. Capítulo 13 de Jeremias, versículo 22. Quando disseres no teu coração: por que nos sobrevieram estas coisas? Essa desonra e esta vergonha, esse rebaixamento tão grande, pela multidão das tuas maldades. Se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violentamente. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Tampouco podeis vós fazer o bem, acostumados que estás a fazer o mal. Pode, como? Estamos acostumados com o mal. Eu vos espalharei como restolho que passa arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Eterno, porque te esquecestes de mim e confiastes em mentiras. Em mentiras. Muito claro, né? Eu levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, mostrarei a tua nudez com que te encontras, e aparecerão as tuas vergonhas. Vi as tuas abominações, os teus adultérios e os teus rinchos de lascívia, e a tua desavergonhada prostituição. Vi as tuas abominações entre os outeiros e nos campos. Ai de ti, Jerusalém, até quando não te purificarás? Até quando nós não vamos entender que nós estamos caminhando para a Páscoa? E nós precisamos... Outro dia eu falei aqui, ninguém deu confiança. Até quando você vai entender que você precisa se purificar para celebrar a Páscoa? Até quando? Até quando? Elohim traz o rebaixamento, ele mesmo, numa condição que vai espelhar mais claramente a realidade e, desse modo, levar-nos ao arrependimento de pecados. O rebaixamento é na esperança que nós venhamos nos arrepender. Vamos para você ver um exemplo com a Páscoa. Números capítulo 9, de 1 a 10. A segunda Páscoa é aquela que você está lendo em 2 Crônicas, capítulo 29, que Ezequias, o rei Ezequias, celebrou com muita dificuldade.
Muita dificuldade. Números capítulo 9. Porque perde muito de muita glória que esta festa contém quando eu vou celebrar no segundo mês. Capítulo 9 de Números. Aí você vê logo em cima a Páscoa. Falou o Eterno a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, disse ele, exatamente pecudei, finalização de um processo. Não é? Toda uma finalização de um processo. E ali uma exigência altíssima de ofertas. Ofertas e ofertas e ofertas e ofertas. Para você dar oferta para você e para o povo. Não é isso aí? Para você e para o povo. Você não quer fazer nem por você, como é que vai fazer pelo povo? Celebraram os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus julgamentos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai. E, segundo tudo que o Eterno ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Mas alguns deles, que se acharam imundos, não purificados, por terem tocado um cadáver, não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, naquele mesmo dia, se chegaram perante Moisés e Arão e lhe disseram, estamos imundos por causa das coisas mortas, do excesso de carnalidade que eu tenho. Isso são coisas mortas. Eu não pude me purificar. Mas por que seríamos privados de oferecer a oferta do Eterno a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Disse-lhe Moisés, esperai, ouvirei o que o Eterno vos ordenará. Então disse aos filhos de Israel, quando alguém entre vós, ou entre os vossos descendentes, achar-se-á imundo por causa de um cadáver, ou se acharem jornada longe de vós, ainda celebrará a Páscoa ao Eterno. No segundo mês, no dia 14. De tarde a celebrarão, com pães asmos, ervas amargas, a comerão. Essa possibilidade de oferecer o sacrifício pascal como prova de uma recuperação, que você não conseguiu a purificação e você vai buscar recuperar, igual você quando não passou de ano. Aí você vai, diante da sua escola, do seu professor, procurar uma recuperação. É a mesma coisa. Só que com a Adonai, as coisas não são iguais com os professores físicos. O estado que hoje passa você. Adonai não passa. Ele não é homem. Recuperar é promover a restauração, para fazer-se reintegrar na comunidade, readquirir prestígio depois de várias derrotas. Depois de várias derrotas nossas, nós queremos uma recuperação. Nós queremos uma reintegração ao seio da comunidade de Israel. Não é? Aqui trata dos filhos de Israel contaminados no momento da Páscoa. Vamos lá no rei Ezequias. Ele entende com exatidão a impossibilidade de participarem do sacrifício por três coisas que Israel estava, e você está, e eu estou impossibilitado por três coisas. Escreve aí, eu vou falar devagar para você escrever. Por três coisas: carência, agravo e falta. Carência no hebraico é pesha. No hebraico significa o que implica uma revolta contra Adonai. Uma vontade de ruptura com Adonai e viver a minha vida. Eu agora vou viver pelas praias, vou andar pelo Brasil inteiro, vou comprar um carro e vou andar e andar e andar, pegar meu dinheiro e viajar e viajar e viajar. Isso é ruptura. Eu não quero compromisso com os sacrifícios.
Eu não quero compromisso com nada. Eu tenho direito. Eu trabalhei o ano inteiro. Você tem direito de quê? Eu tenho direito de quê? Eu tenho direito de honrar Adonai, cumprir os seus sacrifícios. Senão não serei lembrado dele. Esqueceste de mim, Jeremias disse. Então é uma vontade de ruptura, e não apenas o ato que manifesta, isso é carência. Uma revolta contra Adonai. Isso é carência. Revolta e ruptura com ele. Agora eu vou viver minha vida. E o agravo? Ele vai sancionar o agravo dos pais. O que é agravo? É fazer, é avon no hebraico. É um delito que você comete com premeditação. Eu faço porque eu premedito, eu faço porque eu quero, porque eu sou assim mesmo e ninguém me dobra. Eu agravo. 3 coisas: carência, agravo e falta. O agravo é aquilo que eu faço premeditado. A falta no hebraico é rete, é o ato não cumprido. Violação dos mandamentos. Após o pecado do bezerro de ouro, a Torá nos traz alento dizendo assim: o que foi rompido poderá ser restaurado. Vou repetir. Após o pecado do bezerro de ouro, lembra Êxodo capítulo 32, que nós estávamos estudando agora, recentemente atrás aí, nas parachotes. Após o pecado do bezerro de ouro, a Torá nos traz alento dizendo: o que foi rompido poderá ser restaurado. Vamos lá, Êxodo 34, verso 7. Êxodo capítulo 34, verso 7. Porque aqui você vai encontrar a carência, o agravo e a falta. Êxodo capítulo 34, depois das orações de Moisés e do clamor diante de Adonai para perdoar o pecado do povo. Que Adonai disse: faço de você uma nação. Ele não quis. Ele ama o povo, né? Olha o versículo 7. Que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, o agravo e o pecado. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Aqui diz assim, ó: detentor do bem-querer para os milhares, carregador do agravo, da carência, da falta. Ele não inocenta, mas sanciona o agravo dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, sobre os terceiros e sobre os quartos. Olha o versículo 8. Então Moisés imediatamente se inclinou em terra, prosternou e adorou Adonai. E ele diz, versículo 9: se encontrei graça aos teus olhos, olha aí na sua Bíblia, Adonai, então, que ele vá. Adonai em nosso seio, sim, é um povo duro de nuca. Ele perdoa nossos agravos. Ele perdoa os nossos agravos. É isso que está aqui, ó. Olha só. Senhor, se achei graça aos teus olhos, vá ao eterno, no seio de nós. Embora este seja um povo de dura serviço. Todas as vezes que eu recebo a unção aqui, sábado de manhã, o Leomar hoje botou na testa, eu passo para aqui. Pai, não deixa minha nuca endurecer. Não me deixe desobedecer a ti, tenha misericórdia de mim. Eu tenho o privilégio de todo sábado receber a unção e ungir a minha nuca. Perdoa o nosso agravo, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Perdoa o nosso agravo. Que coisa terrível, nossas faltas. Aqui, ó, e ele diz assim: possui-nos. O que é possuir? O homem ou a mulher perdoados por Adonai não é dispensado das consequências dos seus atos que praticou. Não é dispensado. Mas os suportará sem desespero.
num espírito de submissão confiante, pois agora o Eterno tem a posse dele. O homem torna-se propriedade de Adonai, a mulher torna-se propriedade de Adonai. Possui-nos, diz a Torá. Isso significa, contenha-nos e encerra-nos. Contenha-nos nos nossos afãs de querer e de desejar com os nossos olhos. Contenha-nos e encerra-nos. Coisa bonita, né? Nossa, que coisa maravilhosa. O rei Ezequias segue as boas tradições. Toma a palavra sancionar, no sentido positivo em que Adonai sanciona Sara para fazê-la gerar. Quando é em Gênesis capítulo 21, versículo 1. Vão lá em 2 Crônicas 29. Por quê? Por que eu estou falando destas coisas? Porque nós precisaremos falar com a boca aberta. Perdoa os pecados dos pais e nossos pecados. É isso que nós vamos fazer dia 1º. Perdoe o pecado dos nossos pais. É o que exige o Código Sacerdotal, capítulo 26 de Levítico. Porque às vezes você pode dizer, pastora Santa está sendo exagerado. Os judeus são tão bonzinhos, nossos pais são tão bonzinhos. São bonzinhos sim, são bonitinhos. Mas eu tenho que ver os erros deles e não cometê-los. E orar por eles e confessar o pecado deles e os meus. Isso é amá-los. Isso é amá-los. É obedecer a Torá. Olha só, Ezequias vai pedir para Adonai sancionar o pecado, para permitir-lhe purificar-se e desenvolver-se no amor. Olha aqui, 2 Crônicas 29. Gente, eu venho aqui para frente, todo o cansaço que eu tenho, eu esqueço dele. Eu não sinto cansaço, não sinto dor nesse pé, não sinto nada. Eu sinto um desejo intenso que vocês entendam a palavra de Adonai. Só isso. Só isso. Ele confessa o pecado dos pais. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Eterno, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Ele, no 1º ano do seu reinado, no 1º mês, que mês é esse? Nisan, celebração de Páscoa, Pecudei, encerramento da confecção do tabernáculo e o levantar do tabernáculo, finalização de um período. Abriu as portas da casa do Eterno e as reparou. Vai recuperar a casa do Eterno. Essa casa aqui, ó, onde Adonai precisa habitar. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse, ouvi-me, ó levitas, consagrai-vos agora e consagrai a casa do Eterno, a morada de Adonai no seu coração, senão não adianta a celebração de Páscoa. Não adianta. E consagrai a casa do Eterno, Elohim de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Nossos pais foram o quê? Infiéis. Fizeram o que era mal aos olhos do Eterno, nosso Elohim. Por isso eles foram rebaixados. E nós junto. E o deixaram. Desviaram seus rostos do tabernáculo do Eterno e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram a lâmpada. Esqueceram do sacrifício Shaharita, Arvita e Minhá. Fecharam as portas, as luzes apagaram, porque a lâmpada se mantém acesa com oração e com os sacrifícios que a Torá exige no capítulo 29 do Êxodo, para que nós o façamos, principalmente os sacerdotes, as mulheres também, relaxaram-se, estão em casa, dormindo, eu acho, engordando. Ou quem está trabalhando tem que achar um jeito no meio do seu trabalho. Olha aqui, até o versículo 10. Pelo que veio grande ira do Eterno sobre Judá e Jerusalém. Versículo 8. E ele os fez objeto de terror, espanto e escárnio, rebaixamento total, como vós o estáis vendo com os nossos próprios olhos.
E é por isso que nossos pais caíram à espada. Os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estão em cativeiro. Agora eu tenho o propósito de pedir, sanciona Adonai, fala Ezequias, de fazer uma aliança com o eterno Elohim de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. O rei Ezequias, ele está aqui investido de autoridade real, concentrado, ele dirige o povo com afinco, aplicando o Espírito, para pôr em prática. Levítico, capítulo 26, versículo 45. Eu me lembrarei, Zicaron, por eles do pacto dos primeiros que eu tirei da terra do Egito, aos olhos das nações, a fim de que eles sejam para mim, para que eles sejam Elohims, e está aqui, aos olhos, a fim de ser para eles seu Elohims. Eu, Adonai. Lembrando que a maldição só recairá sobre os hebreus que desprezarem a Torá por sua impiedade. Suas cidades serão destruídas. É como o tema fundamental da bênção e da maldição que vai finalizar o código sacerdotal. Vamos lá. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, versículo 39. Saiba que aqui é o código sacerdotal. Os homens tinham que saber de cor, o código sacerdotal. Um dia eu falei isso lá em Campos do Goitacazes. Ai, não sei falar isso não. Goitacazes. Eu falei isso lá, os pastores me puseram para fora de lá quase. É como o tema fundamental da bênção e da maldição. 26, 39. Aquele que de vós restarem nas terras dos seus inimigos serão consumidos por causa das suas iniquidades. Também por causa das iniquidades de seus pais serão consumidos. Não clamaram por perdão dos pais. Falou bem, Leomar. Em outra tradução, os que restarem de vós serão putrificados. Estarão andando, mas podres, igual o líder da Rússia. Ele anda, mas ele está caindo de podre. Porque ele faz o que ele quer. E vocês também fazem o que querem. Os que restarem de vós serão putrificados em sua sorte, na terra dos seus inimigos, nos próprios erros de seus pais, eles serão putrificados. Putrificar significa podre, água pútrida, produzida pela putrefação, decomposição que sofrem os corpos orgânicos depois de mortos. Só que aqui serão putrificados em vida, vivos, andando e mal cheirosos e caindo os pedaços. Em vida. A Torá está se referindo à putrefação de costumes. Os costumes estão podres. Você assimilou os costumes do mundo. E vive deles e diz que conhece Adonai e que serve Adonai. Ela está falando de putrefação de costumes, corrupção e deterioração. É o miasma pútrico. Miasma é emanação proveniente de substâncias e animais ou vegetais em decomposição. Isso é um miasma pútrico. Depois dos estudos de Pasteur, depois de Pasteur, não se fala senão em miasma microbiano. Depois de Pasteur, não se fala de miasma se não for microbiano. Entenda isso, isto é, micróbios e suas toxinas que apresenta fenômeno de putrefação.
Pasteur era um químico e um biólogo francês, criador da ciência chamada microbiologia, o estudo das fermentações. Mostrou que elas eram causadas por micro-organismos, micróbio, e que não existe a geração espontânea dos micróbios. Precisa haver fermentação para haver um micróbio. Fermentação é aquilo que você mantém dentro de você e gosta de manter ali as toxinas. Micróbio é um ser vivo, constituído por uma única célula. Os micróbios são vírus, bactérias e bacilos. Os médicos sabem o quanto custa para estancar uma bactéria, para fazê-la parar. Eles sabem. Eles sabem. São encontradas no ar, no solo, na água, no corpo dos animais. Eles transformam, ao se multiplicarem os elementos onde vivem, sob a ação de resíduos da sua atividade vital. Assim se efetuam as putrefações, as fermentações, algumas das quais dão origem a moléstias infecciosas espirituais. É grave, gravíssima. A putrefação de costume. É a corrupção e deteriorização. Podemos chamar de moléstia infecciosa. É a partir da fermentação. A fermentação, transformação química devido à presença de um fermento, de uma bactéria que você gosta de conviver com ela, de um vírus que você gosta dele espiritualmente, para ele detonar e não permitir que você se aproxime de Adonai. Você mantém essa fermentação, é um agente que produz decomposição, é uma efervescência gasosa. O próximo livro que nós vamos estudar, que é Levítico, há uma exigência para o sacerdote em exercício e tem contato com esse tipo de contaminação, de ter contato com a morte, que é aquilo que está putreficado. Vocês se lembram das roupas que eu reclamei? São os costumes que vocês estão assimilando do mundo. Os homens e as mulheres ficando deformados. As mulheres, a boca faz assim. De tanto botox. Não é verdade? Tudo ficando deformado, imundo e sujo. Os homens também. São agentes que produzem decomposição, efervescência gasosa, agitação de ânimos ou de coisas que baralham, que se combinam e que se misturam. O que dá origem e vai provocar, não é espontâneo. Não é espontâneo, diz Pasteur. Não é. Não é. É a fermentação que você admite pelos conselhos que você recebe do outro, pelos ensinos bobos que estão longe da Torá, você permite a fermentação. A fermentação espontânea é que se faz por si só, sem causa aparente. A geração espontânea dos micróbios. Os movimentos do coração são espontâneos. E o que se faz voluntariamente. Na biologia, diz-se de plantas que nascem e crescem naturalmente, sem cultura. Essa é uma geração espontânea. Pasteur prova que a microbiologia não é assim. Ela não é espontânea. Por quê? Porque ela é produzida por uma fermentação. Um dia você experimentou a droga e você gostou dela e você permanece nela. Quer seja essa droga uma droga lícita ou ilícita. Lícita são os remédios que os médicos passam, que você gosta de enganá-los. Você não está doente coisa nenhuma, você não confessa pecado. Aí você engana os médicos. O que dá origem ou provoca, tudo isso é paixão e ódio. Paixão e ódio. É a putrefação dos costumes. É causado geralmente pela mistura de coisas. Você tem um costume de vir à casa de oração, celebrar um sacrifício a Adonai,
Aí você muda o costume, porque o seu amigo te levou, porque o outro disse isso, porque você tem que viajar. Não fale comigo que você não vai celebrar a Pêssego e que você vai viajar. Não comece, sai escondido de pastora Sandra. Mas de Adonai você não se esconde. Você será devedor desse sacrifício. Devedor diante de Adonai. A putrefação dos costumes é causada geralmente pela mistura. Misturar é juntar coisas diferentes, postas em conjunto. Eu não mentia, agora eu minto. Eu falava a verdade, mas agora eu aprendi com meu amigo que eu posso mentir, que não tem problema nenhum na Bíblia. Na química, é a associação de muitos elementos que se tornam indistintos, sem formar combinação. É uma reunião íntima de coisas diversas. É uma mistura detonante. É o que está fazendo o presidente da Rússia, detonando uma bomba horrível que atinge as pessoas a 300 metros ou mais, não sei. Eu vi alguma coisa assim. Ele joga a bomba aqui, eu que estou mais distante lá vou morrer também, porque ele atingiu foi esse alvo. Ele é tão bonito assim. Mistura detonante, reunião de coisas que, quando inflamadas, oferecem uma reação explosiva, paixão e ódio. Na Torá encontramos uma mistura em termos ritualistas, nos rituais. O óleo com a farinha ou a porção da oferta de cereais. Você vai ver que a Torá tem a sua mistura, de óleo com a farinha. Êxodo capítulo 29, versículo 2 a 40. Levítico 2, versículo 4. Os que presidiram o recenseamento fizeram ofertas, óleo com farinha. O que está na Parashá Pekudei? Êxodo capítulo 30 e 40. Fazei um recenseamento. Não é assim? Os que presidiram esse recenseamento fizeram uma mistura de farinha com óleo. Farinha com óleo. Vai lá para você ver. Vamos lá para entender isso em Números capítulo 7. Uma farinha misturada fez parte todo o tempo da oferta de cereais. Números capítulo 7. Pekudei, enumeração. Quando Moisés acabou de levantar o tabernáculo, não é isso que está lá em Pekudei? O tabernáculo foi erguido. Quando ele acabou de levantar o tabernáculo, ungiu e o consagrou a todos os seus pertences. Também ungiu e consagrou o altar e todos os seus utensílios. Então, os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que presidiram ao recenseamento, que dirigiram o recenseamento, fizeram ofertas. Então, você já está convocado para trazer uma oferta. Não é para negligenciar a oferta de Páscoa. Não, vou repetir. Não é para negligenciar a oferta obrigatória de Páscoa. Se vire e traga uma oferta também no dia 1º de abril. Se você não trabalha, trabalhe e arranje recursos. Traz uma oferta, Adonai. Aqui, ó, os que presidiram o recenseamento trouxeram ofertas. A oferta o tempo inteiro é misturada de farinha com óleo. Aqui, ó, trouxeram a sua oferta perante o Eterno. Aí começa assim, 6 carros cobertos de 12 bois. Um boi para cada príncipe e um carro de cada 2 príncipes. E os apresentaram diante do tabernáculo para o transporte do tabernáculo. Disse o Eterno a Moisés, recebe os deles, sejam destinados ao serviço da tenda da congregação. Dá-lo-ás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Assim Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros, 4 bois, deu aos filhos de Gerson o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, para transportar o tabernáculo que acabou de ser erguido. Então, de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Mas, aos filhos de Coate, nada deu, porque ao seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros, a arca, levando-a aos ombros.
Vocês se lembram de Davi, quando ele quer entrar com a arca, Uzá vai morrer por causa desta legislação, que Davi não cumpriu. Botou a arca dentro de um carro de boi e tirou o peso das costas dos levitas. Uzá morre. Essa é a legislação aqui de Números. Os príncipes trouxeram a sua oferta para a consagração do altar, no dia em que foi ungido, e apresentaram perante o Eterno. Pois o Eterno dissera a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia para a consagração do altar. O que ofereceu a sua oferta no primeiro dia foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. Primeira tribo que vai oferecer a oferta. Judá. Yeshua vem de onde? Da tribo de Judá. Aquele que carrega aqui na roupa, no éfode, as pedras, como memorial para Adonai lembrar de nós. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de cereais. Está vendo? Farinha e azeite. Se faltar a farinha, então nós não teremos mais pão para comermos aqui tão gostosamente em Shabat. Foi isso que eu chorei ontem. Falei: pai, então nós não teremos mais. E chorei. Corri lá e fui comprar mais um fardo de trigo. Mas não vai resolver. Não vai resolver. E um vaso de ouro de 10 ciclos cheios de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício das obras pacíficas. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. Todo o capítulo, aqui ó, todo o capítulo vai discorrer a oferta dos príncipes, aqueles que presidiram o recenseamento. O recenseamento é pecudeia, é numeração. A porção da oferta de cereal, cada parte da farinha teria que ser bem misturada e untada com óleo. Por isso que eu falei, a mistura ritualística da Torá. No hebraico, chama Balu Basheshemem. A proibição de misturar gente. A proibição na Torá de misturar gente está sempre ligada. Você se misturar com o outro. Por quê? Sempre ligada aqui à contaminação dos costumes pagãos. A contaminação dos costumes. Você assimilar os costumes errados do outro. Quando você tem que ajudar o outro. O temor da contaminação, da podridão dos costumes. Deuteronômio no capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 4, vai lá para você ver. Vai falar dessa dificuldade. E a Torá vai falar aqui claramente, para não misturar gente. Mas eu quero ir com vocês lá em Neemias, agora mesmo, 13. Porque a Torá está falando da contaminação, da mistura dos costumes. Olha aqui, versículo 2 até o versículo 4. Quando o Eterno teu Elohim as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirás. Se tiver dado o quê? As cidades e os povos. Não farás aliança com eles, nem terás piedade delas. Não as aparentarás com elas. Não darás teus filhos e tuas filhas. Não tomarás suas filhas para seus filhos, pois afastariam teu filho de mim, para servir o quê? A outros deuses. Essa é a contaminação, está vendo? E a ira do Eterno se acenderia contra vós e vos destruiria rapidamente. A mistura de gente. Vai lá em Neemias comigo. Neemias, capítulo 13. Neemias vai viver isso prontamente. No capítulo 13, quando ali ele está em período de retorno, ele estava restaurando o templo e ensinando os levitas a voltarem. É o período nosso, acho que pior. Porque Israel passou um rebaixamento enorme na Babilônia, né? Aí, quando voltou, já voltou com algumas marcas daquele rebaixamento.
E aí estava mais fácil de obedecer do que nos nossos dias. Olha, do versículo 1 ao versículo 3. Naquele dia leu-se no livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Elohim, porque não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel. Olha o motivo. Com pão e água. Mas tinham assalariado contra eles a quem? A Balaão, para os amaldiçoar. Olha aqui, Números capítulo 31. Contudo, o nosso Elohim converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles esta lei, excluíram de Israel todos os de descendência estrangeira. Então é a mistura de gente por causa da mistura de costumes. Mas eu vou te falar que ele vai fazer, era uma necessidade aqui, por causa da mistura de costumes. Olha aqui, versículo 11. Assim repreendi os magistrados e lhes perguntei, por que se negligenciam a casa de Elohim? Então eu os ajuntei, os reintegrei nos seus postos. Todo Judá trouxe os dízimos do grão, de vinho e de azeite aos celeiros, por tesoureiros dos depósitos, pus a Selemias, o sacerdote a Zadok, o escrivão, e a Pedaías dentre os levitas, e como assistentes, desde Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, e lhes encarregou a responsabilidade de distribuírem as porções aos seus irmãos. Por isso, Elohim meu, lembra-te de mim. Não apague as beneficências que fiz à casa de meu Elohim para o seu serviço, para a manutenção da casa de Adonai. Isso aí. Fala alto para eles ouvirem. Crônica 29, o rei Ezequias fala isso. Não sejais negligentes, porque o Eterno vos escolheu para o serviço. Irmãos, vocês acreditem se vocês quiserem, mas nós temos como testemunha a irmã Regina, Madalena, Luzia, a Cássia, mas quem que estava na cozinha nesse dia? Déia, eu. Quem estava com a mão na massa era a irmã Regina. Vocês irão receber no dia 1º uma refeição. Só aqueles que derem confirmado ao Leomar, porque eu não posso adivinhar nada. Só aqueles que confirmarem com o Leomar. Um pão de carne, um bolo de carne, um pão, vocês vão receber por família. Um bolo de carne, um pão e um bolo doce com nozes e com alguma fruta, alguma semente. Vocês vão receber. Nós estamos fazendo o bolo de carne porque eu posso congelar. Porque pelos meus cálculos eram 90, mais ou menos 90 bolo de carne que teria que fazer. Compramos 5 quilos de carne. E 5 quilos de carne que a Ritona buscou. 5 e 5. Colocamos na geladeira. Na hora de preparar os bolos, pegamos 5 quilos, temperamos todo e fomos separar 1 quilo, vão dar 3 bolos. 1 quilo de carne, porque eu não posso misturar nada, é carne pura. Não tem soja, é carne pura. Então, 1 quilo de carne vão dar 3 bolos. Quando nós dividimos as porções, 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo, deram 6 quilos. Falei, Adonai multiplicou aqui. Ele está falando alguma coisa conosco. Continuamos, fomos preparar, pensávamos em fazer 30 porções. Adonai fez 36. Não foi? 36. Ele acrescentou 2 quilos. Ele acrescentou mais 6 bolos de carne. Aí eu fiquei pensando, o que a Adonai está falando? Aí eu falei,
vocês têm que se virar e me ajudar aí. Falei, Leonardo, ele estava entrando aqui, falei, se vira. É o número 36. Aí fomos, é o que Neemias está falando aqui, ó. Capítulo 3 de Neemias. Porque não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel. São o que Adonai se levanta contra os moabitas. É isso, amonitas, moabitas. Ai, deixa para lá. Ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, mas tinham assalariado contra eles a Balaão para os amaldiçoar. É capítulo 31 de Números. Ele estava falando do número 36. Vamos lá para você ver. Vocês precisam. Hein? Contra Moabe, nós sabemos. Números capítulo 31. Ali está Balaão, que enganou, que mentiu, um podre em vida, um falso profeta. Números, eu estou indo lá para o outro lado. Números capítulo 31. Midianitas. A guerra contra os midianitas. Moisés, já na finalização, ele está falando para nós que ele nos dá um despojo. Ele nos dá um despojo. Quando ele traz o Sefer Torá, vocês vão conhecê-lo no dia 31, que nós estamos terminando de vesti-lo. Não podemos apresentar a vocês enrolado num lençol. Vocês vão ver que nós ganhamos o fruto do despojo. Que há quantos anos atrás fizemos um CD com o nome Fruto do Despojo. Deu tanta confusão e briga que nunca deu em nada. Agora ele traz à luz esse fruto do despojo. Olha aqui, Números capítulo 31, versículo 25. A divisão da presa, a divisão do despojo de guerra. Só o verso 11. Em seguida tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. Em seguida tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. No versículo 16 vai falar de Balaão. Aqui em cima ele vai morrer, no versículo 8. Mataram Balaão à espada. Agora vamos ver onde nos envolve. 2 vezes nos envolvem aqui, ó, com os 36 mil bois, versículo 44. Essas eram ofertas que eram dadas, que eram levadas até a Moisés. Quer ver, ó? Olha aqui. Voltando aqui no versículo Moisés, versículo 31, Eleazar, fizeram como o Eterno ordenara a Moisés. Versículo 31 do capítulo 31. Foi a presa o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos, 32 mil mulheres. Versículo 36, a metade atribuída aos que foram à guerra. Foi 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Eterno foi 675. 36 mil bois. Ao 36 multiplicado aqui em oferta muitas e muitas vezes. Ao versículo 44, repetindo, 36 mil bois. Dessa metade dos filhos de Israel, Moisés tomou 1 de cada 50, de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Eterno, como o Eterno ordenara a Moisés. Nossa, já está batendo sino. Olha só. Então, é esse despojo que nós recebemos e que nós temos que cuidar deles. Aí eu não vou poder acabar, não. Né? Vocês já chegaram? Eu vou terminar à tarde. Porque eu nem vi, nem olhei para lá. Porque eu quero falar da mistura das vestimentas. É onde você vai entender melhor sobre o apodrecimento vivo.
é com a mistura que se dá às vestimentas. Eu te mostrei que a Torá tem uma legislação regulamentada para misturar a oferta de cereais. O grão de cereal mais o óleo, né? Então, eu quero te mostrar que ele está falando de uma mistura de costumes que é proibida. E a mistura que se dá nas vestimentas, na trama do tecido e nas casas. Depois nós vamos olhar isso aí e terminar com calma a parte da tarde. Pai, muito obrigada pelo privilégio que tu nos dás de estar diante da tua presença, de receber o despojo de uma guerra contra os midianitas, que se levantaram contra o Eterno e o seu povo, não lhes levando pão e água. E o Eterno assim, como fez Balaão, o Eterno assim desfaz toda maldição e nos leva até a tua presença, dando-nos, porque lembrou de nós, Zikaron HaTorá, nos trazendo agora a Torá para as nossas mãos, nos dando a chance de pedir perdão pelos nossos pais e por nós mesmos. Grande, grande, grande coisa o Eterno tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Em nome de Yeshua, o Mashiach.